Bem, voltamos aí já com a nossa aula, né, de resoluções aí, dando, né, continuidade à parte de soluções, né? Na aula anterior a gente resolveu algumas questões de coeficiente de solubilidade, sem nenhum gráfico. A partir de agora nós vamos começar a trabalhar com gráficos, ou seja, a partir do gráfico vamos tirar, né, o coeficiente, claro, fazer todo aquele processo. Então, vou ficar aqui com vocês aqui na parte de química, pessoal que não me conhece, né, professor Igor Souza, e aí vamos começar aí a resolver as nossas questões, tá certo? Então, vamos lá para a nossa questão. Então, você observa aí na questão 5, né? Na preparação de uma solução saturada de cloreto de amônio, utilizando 400 ml de água a 55 graus Celsius, né? Vamos destacar essa temperatura, que vai ser importante para a gente no gráfico, certo? A partir de agora, a temperatura vai influenciar para a gente. Densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Olha o que eu falei lá da água, né? A água, 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. A quantidade mínima em gramas utilizada de cloreto de amônio e a dissolução deste sal em água são, respectivamente. Olha o que ele quer na questão aí para a gente. Vamos lá. Eu tenho a temperatura de 55 graus Celsius. Observa no nosso gráfico, o que você tem que perceber? No eixo, né, no eixo X, você tem a temperatura, que é colocada em graus Celsius. E no eixo Y, você vai ter aí o coeficiente de solubilidade. Sempre vai estar escrito ali, né, do lado do CS, que é o coeficiente de solubilidade, a unidade ou o padrão que você vai ter que utilizar. Ele está dizendo ali, gramas de sal por 100 gramas de água. E aí esta curva que nós temos é do cloreto de amônio, né? Já que a questão está colocando aí esse único sal aí da questão. Então como é que a gente faz? A gente vai lá na temperatura e procura onde tem 55, já que nós temos ali na questão a temperatura de 55. E aí teremos o seguinte, vamos lá destacar. 55, tocou na curva, vou para o outro eixo. Então tem aí quanto? Ó? 50, vamos escrever o nosso coeficiente. 50 gramas por 100 gramas de água a 55 graus Celsius. Ah, então quer dizer que agora eu preciso continuar colocando aquele 55? Na verdade, você sempre coloca, apesar de a temperatura você não utilizar no cálculo. A temperatura para a gente só serve para que nós possamos ter o valor do coeficiente de solubilidade. E aí, como nós já sabemos, a primeira linha da nossa regra de 3 é o próprio coeficiente. Como é que faremos? 50 gramas de cloreto de amônio, que é o sal, né, está para 100 gramas de água. Nossa primeira linha é o próprio coeficiente, certo? O que é que ele quer na questão? Olha o que é que ele pergunta aí para a gente. Ele quer, ó, em 400 ml de água, que corresponde a quantas gramas de água? 400 gramas de água. 400 ml de água, a mesma coisa que 400 gramas de água, né? Olha a nossa densidade ali que ele colocou na questão, para a gente relembrar isso. Então, vou colocar aqui na nossa regra de 3. Qual dessas duas colunas eu tenho a água aí na nossa regra de 3? É a primeira coluna ou a segunda? Você vê bem ali na segunda coluna a palavrinha água, né? Então, vamos colocar aí, 400 gramas de água. Está para... É o que ele quer na questão. Ele quer a quantidade, ó, mínima em gramas utilizada de cloreto de amônio, que é o nosso X. E aí, claro, você está vendo que a proporção aí, ó, né, 100 gramas de água e 400 gramas de água, ou seja, 4 vezes, né, está aumentando aí o valor. Fazendo aqui a nossa regra de 3, você vai ter aí 200 gramas, né? Já que a proporção é 4 vezes maior, se eu tinha ali 100 gramas de água, vou aumentar para 400, está aumentando 4 vezes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Você vê que eu estou fazendo logo proporção aí para a gente não perder um tempinho aí com regra de 3, né? Isso a gente fez lá no início. No início a gente estava aprendendo ainda, né? Recapitulando a fazer as regras de 3. Só que é só isso que ele perguntou na questão? Não, né? Que aí no caso você já eliminaria as alternativas C, D e E. Então só sobraria no caso aí para a gente as duas primeiras. Só que como é que eu vou entender o que é dissolução endotérmica e dissolução exotérmica, né? A dissolução endotérmica, né, ela é a dissolução que absorve calor, certo? Vamos colocar aqui uma observação aqui no canto para que nós possamos entender. Ele quer a dissolução do sal também. Então você vai ter, ó, dissolução endotérmica e dissolução exotérmica. A endotérmica, ela libera calor para o sistema. Desculpa, a endotérmica absorve calor, né? Endotérmica, né, só recapitulando.
endotérmica absorve calor e a exotérmica libera calor, certo? E aí como é que funciona isso? Como olhando apenas no gráfico, eu vou saber que uma dissolução ela é endotérmica ou ela é exotérmica. Eu já coloquei a dica aí para você. Aí, ó. Embaixo aí de dissolução endotérmica, eu coloquei aí. Se eu aumento a temperatura, a minha solubilidade também aumenta, ou seja, a minha curva ela é ascendente, ela é crescente. Já na dissolução exotérmica, com aumento da temperatura também, olha o que acontece com a solubilidade, né? Ela diminui. Então, se você observar ali no gráfico, a nossa curva ela está aumentando ou está diminuindo, né? Você percebe ali visivelmente que à medida que a temperatura vai aumentando, a curva também ela vai sendo crescente. Logo, se ela vai sendo crescente, isso quer dizer que a nossa dissolução aí vai ser quem? Endotérmica, né? Ó, então vamos colocar aqui, ó, dissolução endotérmica, tá ok? Então aqui, voltando para cá, o que é que nós teremos? Fazendo um pequeno resumo dessas partes, uma nova parte da solução e tentando, principalmente, claro, explicando, né, a parte de solução endotérmica e exotérmica. A partir do gráfico, quando ele coloca, o que é que você vai ter? Você vai ter uma curva e a partir desta curva, que todos os pontos que você vai encontrar na curva, todos os pontos que você vai encontrar na curva é de solução saturada. Então, para você fazer o cálculo da questão, você vai pegar a partir de uma temperatura que ele dê na questão, né? E aí você vai subir até tocar na curva. Neste ponto, quer dizer que naquele exato momento ali, naquele exato ponto, você vai ter a solução saturada. E aí você vai para o outro eixo, né? E aí procura o coeficiente, que no caso aí você vai ter que ter cuidado, viu? Vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque no gráfico, né? Ou na parte superior ou na lateral, praticamente, você vai ter o padrão. Que no caso aí da nossa questão, se você observar lá, você vai ter assim, CS, grama de sal por 100 gramas de água. Lembrando de novo, Igor, sempre vai ser 100 gramas de água? Não. Né? Pode ser 1.000 gramas de água, pode ser 10 gramas de água, pode ser 1 tonelada. Né? Então, quer dizer, você vai ter que observar isso aí, porque se você não prestar atenção nisso, né, você pode perder uma questão bem simples. Agora, explicando endotérmica e exotérmica, né? Como é que funciona isso? Quando você tem uma dissolução endotérmica, ela absorve calor, certo? Então, como ela absorve calor, né? Você tem aqui um recipiente, você colocou lá água, colocou um sal, que vai ocorrer essa dissolução. Então, esse sal na solução lá, ele está absorvendo o calor. Então, o que vai acontecer? Dependendo da solução, se você tocar no recipiente, você vai perceber que ele vai ficar um pouco frio. Como assim frio, Igor? Porque ele vai absorver o calor do sistema. Então o recipiente vai ficar ligeiramente frio. Claro que isso depende do sal. Você não vai pegar lá e vai ficar gelado. Não. Você teria que ter um termômetro, né, do lado de fora para poder ver essa pequena variação. Mas, no caso da exotérmica, o que acontece? A exotérmica ela libera calor para o sistema. Então, quando você pega lá uma água, coloca um sal nesse recipiente, ele vai ter essa dissolução exotérmica, ele vai liberar calor para o sistema. O que é que vai acontecer? Na hora que você tocar no recipiente, dependendo do sal, claro, né, você vai perceber que ele vai ficar um pouco mais aquecido, né? Ele está jogando calor para o sistema. Você vai perceber que ele vai ficar um pouco mais quente. E aí, claro, com essa pequena percepção, você percebe que ele vai ser endotérmico. Agora é claro, né? Depende de sal para sal que vai aparecer. Agora é claro, nas questões, o que é que nós temos que entender? Como eu vou só olhar para o gráfico, só olhando para o gráfico, como é que eu vou saber se ele é endotérmico ou exotérmico? A dica foi colocada lá para a gente, né? Se com o aumento da temperatura, a curva aumenta, né? Ela é crescente, então é endotérmica. Se ela é decrescente, você vai ter exotérmico. Bem simples, né? Aumentou a temperatura, crescente, endotérmico, diminuiu, exotérmico. Né? Não tem muito segredo aí, não. Então, vamos lá. Claro, vamos agora para a próxima questão, certo? Então, na nossa próxima questão aí, né, nós temos o seguinte.
Qual a quantidade de massa de água necessária para dissolver 720 gramas de sal a 30 graus Celsius? Novamente um outro gráfico. E aí o que é que vai destacar para a gente? A temperatura, que seria 30 graus Celsius. E aí novamente iremos lá no gráfico, onde tem 30 graus Celsius. Vamos procurar aqui. E aí você vai lá, subindo, toquei na curva, vou lá para o outro eixo, achei aí 40 gramas. Né? Então, escrevendo meu coeficiente, eu vou ter 40 gramas por 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Minha primeira linha da regra de 3, como nós já sabemos, é o próprio coeficiente. Então, eu vou só escrever na forma da regra de 3. Então, vai ficar 40 gramas de sal está para 100 gramas de água. Né? O que é que ele quer na questão? Ele quer a massa de água, olha aí. Então, meu X eu vou colocar na segunda coluna, né? E na primeira coluna teremos 720 gramas de sal. Ou seja, questão bem simples. No caso aí o diferencial aqui do gráfico, você teria que tirar o teu coeficiente, certo? E aí, claro, você vai fazer a nossa regra de 3, 720 vezes 100 sobre 40. E aí, fazendo essa conta, nós teremos aí 1.800 gramas de água, né? Ou seja, eu preciso de 1.800 gramas de água para fazer a dissolução de 720 gramas desse sal. E aí você vai ter a resposta alternativa D de dado. Né? Então, voltando aqui para a gente, o que você entende dessa questão aí? Questão bem simples, bem rápida, bem prática. A partir do gráfico, você tira o coeficiente e aí você vai simplesmente fazer a tua regra de 3. Né? Você vai fazer a regra de 3, pegou o coeficiente do gráfico, colocou na regra de 3, fez a perguntinha de quanto de sal você vai dissolver em uma certa quantidade de água. E aí, claro, né, você vai simplesmente fazer a matemática aí, básica praticamente, certo? Vamos ver uma outra questão com também gráfico, né? Vamos ver aí como é que funciona. Vamos lá. Questão 7. Uma solução saturada de 260 gramas de sal a 85 graus Celsius foi resfriada a 15 graus Celsius. Qual a massa do sal que foi cristalizada? Bem, interessante essa questão agora que nós temos duas temperaturas. E mais importante ainda, ele quer saber a massa do precipitado, ou seja, o que não vai dissolver na questão, certo? Na solução, melhor dizendo, quando a temperatura for resfriada. Então, isso nós temos duas temperaturas. Como se resolver uma questão com duas temperaturas? Vou ter que fazer duas regras de 3? Dependendo da questão, sim. Né? Só que como eu vou começar a fazer? Você sempre começa, como é resfriamento, você sempre começa da maior temperatura. Então, vamos procurar na questão aqui a nossa maior temperatura. Eu tenho aqui, ó, 85 graus Celsius. Vou lá no gráfico, procuro lá 85. Né, ó. Volume de água a 85 graus Celsius, que é o que eu preciso para fazer essa dissolução de 260 gramas de sal. Então, vamos lá no gráfico. Eu tenho ó, 85. Quando é que ele vai dissolver? Nós teremos aí, ó, 65. Então, escrevendo nosso coeficiente, 65 se dissolve em 100 gramas de água a 85. Organizando, 65 está para 100 gramas de água. Eu quero saber o volume de água. Então, meu X, no caso aí na coluna de água, para dissolver 260 gramas de sal. Né? Fazendo a minha regra de 3, né? Vou ter aí que eu tenho 400 gramas de água. Bem, não foi isso que ele perguntou na questão. Ele quer saber qual foi a massa do sal que foi cristalizado. Essa minha primeira regra de 3, ela serve simplesmente para descobrir quanto de água eu preciso para dissolver 260 gramas a 85, certo? Eu preciso saber quanto é que eu consigo dissolver na temperatura de 15. Você percebe que a massa que ele deu lá no início da questão, que é o 260 gramas, ele não vai ser alterado, certo? Da solução. Ele não vai ser alterado. Aquele valor lá 260, ele vai continuar lá dentro da solução. Eu só quero saber quanto é que eu consigo dissolver a 15 graus Celsius. Então vamos lá fazer a nossa matemática. E aí, claro, eu vou ter aqui no gráfico, né, vamos aqui, ó, 15 graus Celsius. E o que eu vou descobrir agora, 15 graus Celsius, tem lá no gráfico, ó, tem aí 35 gramas. Então, a nossa massa
que eu vou descobrir do sal a 15 graus Celsius. Então, como é que funciona? Quanto é que vale o meu coeficiente aí? Eu vou ter 35 gramas, que está para 100 gramas de água. Minha primeira linha da regra de 3 é o próprio coeficiente, né? Está para 100 gramas de água. O que é que eu vou descobrir agora? Eu preciso saber quanto de sal eu consigo dissolver em 400 gramas de água, né? Uma solução saturada. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar minha resposta ali do primeiro cálculo, né? E vou colocar na segunda regra de 3. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, vou pegar aqui o 400, Y, né, do sal, está para 400 gramas de água. Você percebeu aí, ó, que eu peguei a resposta da primeira regra de 3 e vou utilizar na segunda regra de 3. Calculei, né? Y vai ser igual a 140 gramas de sal. Traduzindo, eu pego 400 gramas de água e vou conseguir dissolver 140 gramas de sal. E isso na temperatura de 15. Só que lá no início eu tinha quanto de sal? 260. Então no início eu tinha 260, no final eu só consigo dissolver 140 gramas. Ele quer saber na questão a massa do sal que foi cristalizada. Ou seja, a massa do sal que é o precipitado para a gente. Então vamos ter que fazer uma terceira parte aí. Vamos calcular agora a massa do precipitado. Ou, como a questão está colocando, a massa cristalizada. E como é que eu faço isso? Simplesmente, a massa do precipitado, que é o PPT, nossa sigla aí, né? Eu vou pegar a nossa massa inicial, que é o 260 ali, ó, menos o valor do sal que eu achei no último caso, o 140. E aí, fazendo essa subtração, eu vou ter aí 120 gramas de sal. Certo? E aí, claro, né, foi o que nós fizemos aí. No início da questão, eu tinha lá 260, que esse 260, lembre-se, não saiu de dentro lá do recipiente. A única coisa que eu fiz foi só simplesmente resfriar. E na temperatura de 15 graus Celsius, o que é que nós tínhamos aí? Eu posso só dissolver 140 gramas. Né? E aí, fazendo essa diferença, eu vou ter 120. Certo? Então, voltando para cá, o que é que nós temos nessa questão aí? Nessa questão é o seguinte. Quando você trabalhar com questões de resfriamento, que é o que é mais provável cair nesse tipo de matéria, de soluções, o que você vai fazer? É uma dica prática. Você começa a fazer o cálculo pela maior temperatura, é claro, né? A resposta da primeira regra de 3, você vai utilizar na segunda regra de 3, como nós fizemos aí, né? Nós achamos aí o 400 gramas de água, na primeira regra de 3, eu precisava saber quanto de água eu precisava para dissolver essa certa quantidade do sal. E aí eu vou pegar esta massa, já que eu vou resfriar o recipiente a temperatura de 15 graus Celsius, e aí eu vou saber quanto eu vou dissolver em 400 gramas de água. Depois de feito isso, eu pego o valor inicial lá, que é o meu 260, subtraio com a minha resposta da última regra de 3. E aí eu vou achar a minha massa do precipitado. Tá certo? Então é assim que você faz. Então, sequência. Primeira regra de 3 com a maior temperatura. Segunda regra de 3 com a menor temperatura. Vou pegar a resposta, né, da última lá, subtraindo com a primeira, que é o ratinho. Né? E aí você vai achar a massa do precipitado, ou da massa cristalizada, ou outro nome também, corpo de fundo ou corpo de chão. Né? São os nomezinhos que nós utilizamos nas questões para chamar massa cristalizada, né? Traduzindo aí para a questão, tá ok? Vamos para a próxima questão, tá certo? Então, na nossa próxima questão aí, nós teremos: tem-se 500 gramas de uma solução aquosa de sacarose saturada, né, a 50 graus Celsius. Qual a massa de cristais que se separa da solução quando for resfriada a 30 graus Celsius? E aí ele dá os dados aí, né? Dá os coeficientes de solubilidade, né? No caso aí, a 30 graus Celsius, que é 220 gramas por 100 gramas de água a 30 graus Celsius. E, claro, a 50 graus Celsius, 260, são dissolvidos em 100 gramas de água. Novamente, uma questãozinha aí de resfriamento, né? Então, como uma grande maioria das questões de resfriamento, o que é que você vai fazer? Você vai começar pela maior temperatura. Só que, olha o que é que acontece aqui, é o seguinte. Vamos destacar aqui a nossa temperatura, já que é o nosso primeiro coeficiente que nós vamos trabalhar. Eu vou ter em 500 gramas de uma solução aquosa. Olha aí qual o pequeno porém. Eu tenho
500 gramas de uma solução aquosa de sacarose, certo? E aí a palavrinha solução. Se você observar os coeficientes, eles estão tudo em função da água e não da palavra solução. E aí, claro, eu vou ter que transformar esses coeficientes, de preferência de 50 graus Celsius, né, por enquanto, né, para trabalhar com relação à solução. Então, como é que eu escrevo? Já que eu vou pegar o de 50. Eu tenho 260, está para 100 gramas de água. Não é água que eu quero na questão, eu quero trabalhar com a palavra solução. Né? Então, o que eu vou fazer simplesmente? Eu vou ter aqui o seguinte, coeficiente de solubilidade vai ser 260, está para 360 gramas de solução. Você percebeu que eu mudei aí depois da barrazinha, né? Enquanto na primeira que eu tinha 100 gramas de água, na segunda agora eu tenho 360 gramas de solução. Igor, de onde é que apareceu esse 360 gramas de solução? Simples. Você faz a soma aí de 260, que é do soluto, mais a água, que é o solvente, que é 100. Somando os dois, você vai ter 360 gramas de solução. E aí, claro, vamos fazer a nossa primeira regra de 3. No caso aí, lembrando ali, ó, M, né, que é o M1 e M2, ou seja, a massa da solução nada mais é que a massa do soluto mais a massa do solvente, né? Só para a gente relembrar aí toda vez que você for fazer essa transformação dos coeficientes. Vamos lá. Massa da sacarose e água a 50 graus Celsius. Como faço isso? Né? Vamos pegar o nosso coeficiente, vamos pegar ele aqui, trazer para cá, pronto. 260 gramas de sal está para 360 gramas de solução. Lembrando, de solução e não de água. Né? Muito cuidado com isso aí. Então, nossa primeira regra de 3 vai ser o quê? 260 está para 360 gramas de solução. Lembrando que na solução é a soma dos dois, né? Eu quero saber quanto eu tenho em 500 gramas de solução, que foi anunciado ali da questão. Primeiro eu vou descobrir quanto de sacarose nós temos aí, certo? Então, vamos lá. Estamos calculando. E eu vou ter este valor aí, né? Não muito agradável, 361,1 grama de sacarose. Aí você já entendeu como é que você vai achar a massa da água, não é isso? Se a soma desse valor, que é sacarose, 361,1 grama de sacarose, né, é o soluto, e eu sei que se eu somar ele com a massa do solvente, que no caso vai ser água para a gente, esse total vai dar 500. Então, posso usar aquela nossa formulazinha ali, M igual a M1 mais M2. Né? E aí, substituindo os valores, eu vou ter que o M é 500, o M1 nosso 361,1, mais o M2, que é a massa do solvente. Resolvendo isso, eu teria a massa da água, que vai dar 138,9 gramas de água. Então, em 500 gramas de solução, eu tenho, resumindo, 361,1 de sacarose, que é o soluto, e 138,9 de água, que é o solvente. Só que ele não quer a isso. Ele quer na temperatura de 30 graus Celsius. Não, ele quer a 30 graus Celsius. E quanto é que se separa? Né? De soluto. Vamos lá, vamos fazer a nossa próxima aí. Massa de sacarose a 30 graus Celsius. Como é que funciona isso? Quanto é que vale o coeficiente a 30 graus Celsius? Aí você vê ali, 220 gramas está para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Igor, vou ter que transformar alguma coisa aí para a solução, algo parecido? Não. Você vai usar direto. Por que isso? 220 gramas está para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Por que eu vou usar a água e nesse caso aí não vou usar a solução? Porque se você tiver percebido, no nosso primeiro cálculo aqui, ó, no tópico 1, né, lá embaixo, você tem assim, M2 é igual a 138,9 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Eu já tenho a massa de água. Eu não preciso, né, fazer a transformação para a solução. Eu já tenho a massa de água. E aí, a partir daí, eu posso achar a massa do sal. Então, vamos lá. 220 está para 100 gramas de água. Eu vou pegar o cálculo da primeira, né, como a gente já falou, a regra. Eu pego o cálculo da primeira, a resposta da primeira, para utilizar na segunda regra de 3. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, trazer para cá. Está para Y. E aí, resolvendo, nós achamos aí 305,6 gramas de sacarose. E aí, o que é que vai acontecer agora? Ele quer saber na questão
massa de cristais que se separam da solução. Traduzindo, ele quer a massa do precipitado, né? Se no início da questão nós achamos 361 gramas de sacarose e no final ele só dissolve, isso claro, a temperatura aí de 30 graus Celsius, ele só consegue dissolver 305,6, no início eu tinha 361,1. Então como é que eu faço para achar a minha massa do precipitado? Eu vou subtrair, né? Então para achar a minha massa do precipitado, eu vou ter massa precipitado vai ser quem? O nosso M1, né, no início da questão, menos o final que nós achamos, 305. E aí, claro, fazendo esta subtração, nós teremos aí 55,5 gramas de sacarose. Ou seja, né, você fez o primeiro cálculo para achar a quantidade de sacarose, que era o início, já que você não tinha. Depois o segundo passo, para achar quanto você consegue dissolver a temperatura de 30 graus Celsius, já que é um resfriamento, e no final você vai fazer a subtração, certo? Então, na grande maioria das questões de resfriamento, você vai colocar esta subtração aí, né? Então, como é que funciona? Voltando para cá. Então, como é que funciona? O tradicional você tem a regra de 3, né, da maior temperatura. A água que é importante. A água da primeira regra de 3, da maior temperatura, você vai utilizar na segunda regra de 3 para achar a massa, né? E aí, como você tinha lá no início 361,1, no final você achou aí 305, né? Cadê aqui? Ponto 6, né? 305,6. Você faz essa diferença desses valores e aí você vai achar a massa do precipitado, né, da questão. E aí, claro, você vai ter a alternativa aí, letra D de dado. Vamos para a nossa próxima e última questão. Então, como é que funciona aí? O diagrama representa curva de solubilidade de alguns sais em água. Com relação ao diagrama anterior, é correto afirmar, né? Então, você tem o diagrama, agora que é interessante, porque você vai ter várias curvas, né, que é o tradicional de gráficos, e aí vamos analisar cada curva dessa daí, certo? Novamente, você vai ter o eixo X é a temperatura, no eixo Y é o coeficiente, você percebe que o nosso coeficiente está escrito aí na lateral, grama de soluto por 100 ml de água, certo? E aí ele vai colocar para vocês alguns sais, né, no próprio gráfico aí. E aí como é que funciona? Cada curva, ela corresponde ao seu respectivo sal e neste ponto de cada curva a solução é saturada, certo? Claro, acima de cada curva, respectivamente, de cada curva, você vai ter uma solução supersaturada e abaixo você vai ter uma solução insaturada, tá? Então vamos para o nosso item A, a gente vai ter que analisar item por item. O NaCl é insolúvel em água? Vou traduzir. O sal de cozinha não se dissolve em água? Quer dizer, esse é um item aí que, né, fica claro, né? Se você se alimenta, logicamente, todos os dias, você vai perceber que quando você vai fazer uma comida ou algo parecido, você necessita de sal, né? E aí este sal ele vai ser dissolvido da água. Mas, Igor, vamos supor que fosse um outro sal, que não fosse um sal que eu conhecesse. Como é que eu vou saber se ele é solúvel ou insolúvel em água? Uma dica bem simples, né? E bem prática, na verdade. Se esse sal está escrito aí no gráfico, é porque ele está sendo solúvel. Tem uns que vão ser mais solúveis, tem uns que vão ser menos solúveis, certo? E aí como é que funciona? Então o nosso sal, ele está escrito no nosso gráfico aí? Tá. Você observa ali, ó, o NaCl, né, ele quase retinho no gráfico. Então isso quer dizer que o que está errado aqui neste item é porque a palavra é insolúvel. Na verdade não é insolúvel, ele é solúvel, né? O item B. O KClO3 é mais solúvel do que o NaCl a temperatura ambiente? Vamos ver, vamos destacar aqui no gráfico, olhando aqui para o gráfico, você vai destacar aqui o seguinte, vou destacar esses dois, em azul e em vermelho, né, esses dois sais. E a temperatura ambiente, quanto é que é a temperatura ambiente? 25 graus Celsius. Vamos destacar também no gráfico a temperatura. Vamos colocar aqui, ó, né? Então, novamente aqui, ó, você vai ter aqui esta temperatura. E aí, como é que eu vou saber quem é mais solúvel? Para ser mais prático, a curva que estiver mais acima no gráfico, ela é mais solúvel.
Então você observa aí que somente desses dois sais que estão destacados, KClO3 e o NaCl, quem dessas duas curvas é que está mais alto a temperatura de 25 graus Celsius? Você percebe aí, né, que é o NaCl. Mas se eu fosse tirar os valores, né, vamos colocar aqui, ó. O KClO3, o coeficiente é 10 gramas por 100 ml de água, a 25, enquanto o NaCl é 34. Então você está vendo aí visivelmente, né, pelos valores, que o 34 ele é maior do que 10. Então isso quer dizer que o item está errado. Logo, o que está errado aí na escrita? Não é porque ele é mais solúvel. Ele seria o quê? Menos solúvel. Né? O item C. A substância mais solúvel em água a uma temperatura de 10 graus Celsius é o CaCl2. A 10 graus Celsius. Então vamos apagar tudo aqui no gráfico. Vamos tirar aqui tudo. Vamos agora a 10 graus Celsius. Está pegando aqui a 10 graus Celsius. Né? Temperatura de 10 graus Celsius. Quem de todas as curvas está mais acima da temperatura de 10 graus Celsius? Então, você vai destacar aí, ó, e você vai perceber que este sal aqui em destaque é o que está mais acima de todas as curvas nesta temperatura. E no item C ele diz que a substância mais solúvel nessa temperatura é o CaCl2. Nós percebemos ali no gráfico que é o NaNO2. Né? Então, o que está errado aqui nessa questão? É porque não é o CaCl2, e sim o NaNO2. Né? Vamos para o próximo item. Então, só corrigindo aí, né? Ó. NaNO2. O item D, vamos apagar aqui. O KCl, ou seja, cloreto de potássio, e o NaCl apresentam sempre a mesma solubilidade? Ou seja, no gráfico todo, os dois sais têm a mesma solubilidade? Você percebe que não. Né? Vamos destacar aqui para a gente poder enxergar, entender melhor aqui. Ó. O KCl e o NaCl. Você observa que é apenas um único ponto, neste ponto aqui, ó, a temperatura dos dois é única. Né? Então, somente nesse ponto aí do gráfico, a solubilidade dos dois é a mesma. E já em todo o resto do gráfico, a solubilidade é bem diferente. Então, o que está errado aqui é que não é sempre. Né? Então, como nós já sabemos aí que sobrou o item E, mas vamos ver o porquê que o item E seria o correto. Né? A 25 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de cálcio, né, ou CaCl2, e a do nitrito de sódio, NaNO2, são praticamente iguais, a 25 graus Celsius. Vamos lá, vamos tirar aqui do gráfico, vamos tirar isso. Vamos destacar lá, 25 graus Celsius, eu tenho esses dois sais aí, ó, vamos destacar. E nessa temperatura, será que neste ponto ali, eles são praticamente iguais? É, você percebe aqui, ó, que neste ponto eles se tocam. E aí, claro, nós temos nossa alternativa correta. Certo? Então, assim, essa questão, analisando o gráfico, você percebe que você vai ter que analisar item a item e tem que ter cuidado, né, para olhar a curva, que já que são muitos dados, você pode pegar uma curva erroneamente, né, e perder a questão. Então, nessa parte de análise de gráfico em soluções, o que é que você tem que entender? Qualquer ponto que estiver na curva são soluções saturadas. Acima da curva, supersaturadas, e abaixo da curva, insaturada. Agora, relacionar uma curva com a outra, quem é mais solúvel e menos solúvel, é bem simples. A curva que estiver mais acima no gráfico é o sal mais solúvel naquela determinada temperatura. É por isso que a temperatura é importante. E já quem estiver mais abaixo é menos solúvel. Então essa é a dica aí para essa questão e você poder resolver com maior calma. Então, assim, a gente fica por aqui, né, com a resolução dessas questões. Na próxima aula, né, a gente vai ver aí, né, de acordo com o nosso cronograma, eu vou trabalhar com vocês aí concentração de soluções. Vamos ver aí, né, concentração comum, densidade, título, molaridade, né, e aí vai ficar para a nossa próxima aula. Né? Então, aguardo vocês aí nesta caminhada. Até mais.